Quando eu, Ricardo, estou atendendo pessoas, em questão de segundos eu já sei o que fazer e como fazer para ajudar essa pessoa a se libertar de algum tipo de medo. E aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, colegas mesmo de profissão, Ricardo, como é que você consegue? Aí eu digo assim, cara, mas isso é óbvio. Eu bato o olho e quando a pessoa se comunica comigo, é óbvio, eu sei o que fazer. É engraçado dizer isso porque outro dia um outro colega meu me disse assim, Ricardo, você já tem prática, você já atendeu mais de 5.000 pessoas. Então veja bem, óbvio só é óbvio para os olhos treinados. Isso me chamou muita atenção porque realmente caiu uma ficha para mim. E eu realmente tenho muita prática. E como meus olhos são treinados, algumas coisas são óbvias. Óbvias para quem? Para mim. A mesma coisa no seu trabalho. Eu não sei qual é o seu trabalho ou a habilidade que você tem na sua casa, mas todos nós temos algumas habilidades maiores do que outras pessoas. Você sabe disso. E quando você é bom em alguma coisa, aquilo é óbvio para você, porque os seus olhos são treinados. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Uma única vez que eu te mostrar algo, e eu vou te mostrar aqui, vai tirar um véu da sua visão. E você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma. Vai ser impossível desver. Eu acho que nem existe, né, essa palavra desver, acabei de inventar. Mas o que eu quero dizer é que você não vai conseguir voltar atrás, você não vai conseguir ver de forma diferente. Quando eu te mostrar o que eu vou mostrar agora, mostrar o que eu vou mostrar agora, mas tudo bem, você entendeu. Quando eu estou conversando com as pessoas, eu sei que na nossa comunicação 7% são palavras, 38% é como se fala, assim é na comunicação, 55% é não verbal. Ou seja, você não precisa dizer nada, o seu corpo fala. Então, veja bem como isso é poderoso. Se você diz coisas, você usa palavras, a comunicação é muito fraca, mas o seu corpo está gritando, dizendo muito mais coisas. Agora mesmo eu estou falando com você e estou usando gestos o tempo todo, você sabe disso. Se você me faz uma pergunta e eu digo assim, sim, eu vou lá, fica uma coisa estranha, porque o não verbal foi balançar a cabeça enquanto as palavras, até me perdi, enquanto as palavras foi assim, sim, eu vou lá, fica estranho. Então eu sempre acredito muito mais no não verbal e eu recomendo você a fazer isso. Agora tudo isso para te mostrar o seguinte, veja bem, quando alguém está sentindo medo e conversa comigo, e você vai prestar atenção nisso nas pessoas e vai prestar atenção principalmente em você. A pessoa normalmente chega para mim e fala assim, Ricardo, eu sinto medo e esse medo é um medo que me incomoda muito. Se você prestou atenção, eu acabei de mostrar como é o medo que me incomoda. Você notou, não precisa nem voltar ao vídeo que eu vou te mostrar. Eu sinto medo e um medo que me incomoda muito. Não é assim que as pessoas fazem? Elas usam as mãos para representar. Ricardo, eu sinto medo, é um frio na barriga. Elas usam as mãos. E quem é que presta atenção nisso? Eu aprendi isso, não foi com um, foi com mais de um especialista, os melhores do mundo. E o corpo fala. Quando uma pessoa diz assim, eu sinto medo, é o medo que me incomoda, ela está mostrando onde está o medo. E não é à toa que ela põe a mão na barriga, não é à toa que ela diz assim, eu sinto uma angústia, um medo. Ela põe a mão na garganta, ela faz assim a mão, ela mexe a mão em algum lugar, ela põe a mão no corpo em algum lugar. Por que isso acontece? Entenda, toda sensação de medo, sensação de pânico, de fobia, ela existe na mente. Vai pegando aí o esquema. Ela existe na mente, mas ela é representada. E para ser representada, nós precisamos direcionar ela para o corpo. Quando nós direcionamos ela para o corpo, é como se nós estivéssemos mexendo com a mente, porque mente e corpo estão ligados. Então veja bem, vou dar um exemplo aqui. Se eu chego para você e falo, nossa, eu tenho medo de andar de avião, que é um medo que me incomoda. Eu mostrei esse medo.
Eu estou mostrando aqui na minha barriga, ó. Eu fiz um movimento. Mas quando eu faço esse movimento é uma simbologia, eu nem percebo. Mas eu estou representando algo que existe aqui, escondidinho na minha mente. E você precisa entender que todo medo, ou fobia, ou pânico são sensações e são sempre circulares. Por isso que ficam no nosso corpo e na mente. São circulares. Ou são movimentos horários, ou são movimentos anti-horários. Pegou o esquema? Ou são horários, ou são anti-horários. Horário é o movimento do relógio, anti-horário é o contrário. Ou estão mais horizontais, ou estão mais verticais. Em outras palavras, vou fazer bem grotesco aqui, bem exagerado. Ricardo, eu estou sentindo um medo de andar de avião e faço um movimento assim. Ou é assim, ou é assim. Olha, aqui ele está bem vertical, que você vê bem exagerado para cima, ó. Estou sentindo medo de avião, ou a pessoa vai fazer assim, ou vai fazer assim. Horário ou anti-horário. Entende? Ou ela vai falar, sinto medo de avião, aqui está mais horizontal. Entende? Sempre vai ser. E sempre é circular. Simples assim. Nem sempre, atenção agora, nem sempre é exagerado, igual eu te mostrei. Às vezes a pessoa faz só assim, ó. Aí eu conversei lá com um instrutor da autoescola, eu vou fazer o exame amanhã. Aí eu estou com medo. Olha o que a pessoa fez. Percebendo minha mão esquerda? Eu estou com medo. E você não consegue ali olhar detalhadamente se o movimento foi horário, anti-horário, mais na vertical ou horizontal. Quase que dá vontade de falar para a pessoa, faz de novo esse movimento aqui. Mas você precisa ser esperto. Precisa ter um bom rapport com a pessoa. O que é rapport? Conversar com tranquilidade, fazer a pessoa se sentir bem. E fazer sim a pessoa perceber. Peraí, você colocou a mão aqui quando você falou que está com medo. A pessoa falou, é mesmo, não percebi. E aí você ajuda a pessoa, você diz assim, você quando fala que está com medo, você faz esse movimento. Ou você faz um movimento para cá ou para cá. Um dos dois. E qual que é o pulo do gato aqui? Não tem problema nenhum dizer para a pessoa, põe a mão aqui e pensa no medo que te incomoda. Pensa lá no momento que você disse que um instrutor vai te acompanhar no teste de autoescola, supondo que a pessoa esteja com esse medo, né, de fazer o teste da autoescola. Aí você pede para a pessoa movimentar a mão. Movimenta a mão no sentido horário e a pessoa vai te dizer, no mesmo instante, nossa, o medo aumenta. É isso que ela vai te dizer. Você faz o teste. Como que vai funcionar? Percebendo que o medo da pessoa aumenta movimentando a mão, ou no sentido horário ou anti-horário, você pede para ela continuar girando, no sentido que aumenta o medo, fechar os olhos um pouquinho, sentir aquele medo. E aí você para a mão da pessoa e inverte a mão dela. Inverte. Vai invertendo e vai girando. E aí vai dizendo para a pessoa, quanto mais eu giro essa mão aqui, mais o medo vai subindo. Vai respirando tranquilamente. Quanto mais eu inverto essa mão, mais o medo vai sumindo. Simples assim, entendeu? Simples. Você percebe a mão da pessoa girando quando ela fala do medo, você identifica a direção, se é sentido horário ou anti-horário, e você inverte, faz a pessoa perceber que ela está mexendo a mão daquela forma, você inverte o giro. E aí você diz para a pessoa, quanto mais eu giro essa mão, mais diminui o medo e você vai se sentindo bem. Simples assim. Você inclusive pode dizer para a pessoa, eu vou girar essa mão mais rápido e mais devagar. E você vai me dizendo se o medo diminui ainda mais. Você vai conversando com a pessoa. Para algumas pessoas, quando ela diz que, eu estou com mal-estar, e você percebe que o mal-estar é girando a mão assim, nesse sentido, você pede para ela se concentrar no medo e vai girando o contrário. Dizendo para ela, quanto mais eu giro a mão dessa forma, o contrário, mais o medo vai sumindo.
mais vai diminuindo o medo. E você diz para a pessoa o seguinte: eu vou girar a mão mais rápido ainda. E gira a mão da pessoa mais rápido. O contrário. Me diz se o medo diminui mais. Ou se é mais devagar. Me diz se o medo diminui mais. Você pode também tornar o círculo mais aberto. Me diz se o medo diminui mais. E a pessoa vai te dizendo: o medo está diminuindo. A sensação vai sumindo. Agora, Ricardo, por que isso acontece? Como que é possível? É possível porque você está quebrando um padrão. Isso aqui é uma representação do que acontece na mente. A pessoa está tão acostumada a dizer: nossa, eu me sinto mal, eu sinto medo. É um padrão que quando você interrompe e você inverte, você quebra um padrão. É como se fosse um fiozinho de luz elétrica e você corta esse fiozinho, dá uma bugada no cérebro e o cérebro fala: epa, alguma coisa aconteceu. Alguém cortou o fio, interrompeu aquele processo. Então ele fica confuso e não sente mais aquela sensação que era tão recorrente. O padrão que existia, ele é quebrado. Tá entendendo? As pessoas ficam até confusas. Falam: peraí, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo sentir o medo que eu sentia. Nesse momento você pode até ajudar a pessoa e usar o outro exercício que nós fizemos anteriormente desse. Até fazer uma pergunta para a pessoa. Me diz o seguinte: como seria se desse tudo certo? E faça a pessoa imaginar dando tudo certo. Logo após um exercício desse. Imaginar acontecendo tudo bem. Seja qual for o medo da pessoa, ao invés de pensar no medo, imaginar dando tudo certo. É uma dica poderosa, juntar um exercício no outro. Mas você precisa fazer. Não adianta apenas assistir esse vídeo. Assisti, eu sei, sabe nada. Você só vai saber, só vai ter conhecimento se você colocar em prática. Senão, lembre-se, fica só na informação. Eu não quero que você tenha informação, eu quero que você tenha conhecimento. Coloque em prática. Começa a reparar nas pessoas que reclamam de medo, de fobia, de angústia, de tristeza, de qualquer coisa. É normal as pessoas reclamarem. Todo mundo tem problema. Elas usam as mãos. Olha, acabei de usar, elas usam as mãos. Tudo é movimento circular. Gente, a Terra gira, o sangue gira, tudo gira. É natural, é universal girar. Pode ver, tudo na sua vida gira. A gente diz: o mundo dá voltas, você fez isso para mim, o mundo dá voltas. Presta atenção, que é simples. A simplicidade é muito poderosa. Então coloque em prática, tá bom? Eu quero só ver. Escreve aí nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, e quero saber se você colocou em prática. Um grande abraço e fique sempre muito bem. Valeu!